Nos anos de 1877 a 1879, o Ceará foi castigado com uma das maiores secas de toda a história. A fome e a peste matavam mais de 400 pessoas por dia. Dom Pedro II acabara de retornar de uma longa viagem ao exterior e foi informado sobre a situação crítica que estavam atravessando os cearenses. O país, à época, passava por dificuldades financeiras e seus ministros o comunicaram de que não havia mais recursos para socorrer aquele estado. A resposta de Dom Pedro II foi imediata e digna de um grande estadista. Se não há mais dinheiro, vamos vender as joias da coroa. Não quero que um só nordestino morra de fome por falta de recursos. Nesse vídeo vamos mostrar como se deu esse episódio marcante da história brasileira e quais as ações contra a seca cearense tomadas por Dom Pedro II após ter decidido vender as joias de sua família e valiosas obras de arte de seu acervo particular. E vamos ao vídeo! As secas do Nordeste brasileiro sempre foram um grande problema para as populações ali residentes e um enorme desafio para a classe política resolver. Responsável pela morte de milhares de sertanejos, essas secas destruíam as escassas economias dos nordestinos, dizimavam rebanhos inteiros, impediam plantações de prosperarem, obrigavam agricultores a deixarem suas terras, fazendo-os migrar para as grandes cidades, onde passavam a viver como indigentes, e em muitos casos os levava à morte por fome e sede. Uma das piores estiagens que castigou o estado cearense se deu entre os anos de 1877 a 1879. Os efeitos dessa seca foram catastróficos e, segundo as estimativas, a fome, sede e doenças dizimaram mais da metade da população do estado, que tinha cerca de 800 mil habitantes. O dado alarmante consta em um documento do IPEA, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Numa busca desesperada para sobreviver, milhares de sertanejos abandonavam suas casas e terras devastadas pela brutal estiagem e se dirigiam para Fortaleza. Nesse período, a população da capital cearense mais que triplicou com a chegada de cerca de 100 mil flagelados. O governo montou acampamentos improvisados para concentrar os retirantes e assim poder dá-los assistência básica. Porém, a quantidade de pessoas necessitando de ajuda era enorme e cada vez chegavam mais, o que fazia com que a assistência não alcançasse todos e a mortalidade naqueles abarracamentos continuava sendo altíssima. Esses acampamentos posteriormente foram transformados em prédios com grandes estruturas que ficaram conhecidas como os campos de concentração do Ceará, que inclusive já foi tema de vídeo no nosso canal. Dom Pedro II, ao retornar de viagem que fazia ao exterior, teve sua recepção ofuscada pela tragédia que caía sobre os cearenses. Sabendo disso, o imperador marcou uma reunião ministerial de urgência para tratar sobre o referido assunto. Na ocasião, o barão de Cotegipe, então ministro da Fazenda, informou que não haviam mais recursos financeiros do império para socorrer o Ceará. Ao ouvir aquelas palavras, Dom Pedro II baixou a cabeça, pensou por alguns instantes e, de forma firme, proferiu a célebre frase: "Se não há mais dinheiro, vamos vender as joias da coroa. Não quero que um só nordestino morra de fome por falta de recursos." E imediatamente o imperador mandou cancelar todas as celebrações oficiais do império e destinou os recursos que seriam destinados para esses eventos para o combate à seca. Em seguida, determinou a criação de uma comissão imperial para desenvolver medidas que pudessem atenuar os impactos da seca. Dessa comissão surgiram ideias como o uso de camelos no Ceará, que inclusive já foi tema de outro vídeo aqui em nosso canal, bem como a liberação de recursos para a construção de ferrovias e açudes, como a ordem para a construção do açude de Cedro no Ceará. Foi também nessa comissão que surgiu pela primeira vez a ideia de fazer a transposição do Rio São Francisco, fazendo suas águas chegarem ao Ceará.
Porém, devido à grandiosidade do projeto, pouca coisa saiu do papel na época, tendo sido a ideia completamente abandonada posteriormente. O dinheiro para realizar tais ações foi obtido através de reduções de custos do governo, bem como de recursos do próprio imperador, que vendeu obras de arte e pinturas de seu acervo particular e algumas joias de sua família. A força-tarefa imperial contra a seca durou até o ano de 1881, quando Dom Pedro II teve que paralisar os trabalhos para se dedicar à luta contra movimentos contrários à monarquia que cada vez mais evoluíam e que culminou com a proclamação da República em 1889, quando foi deposto do governo do Brasil, tendo falecido 2 anos depois em seu exílio na França. Logicamente, as ações realizadas por Dom Pedro II foram importantes para amenizar o sofrimento dos flagelados pela seca. Porém, os impactos das chuvas escassas na região Nordeste estavam longe de ser resolvidos. E muitas outras crises hídricas castigaram o Ceará nas décadas seguintes. Porém, as sementes plantadas por aquela comissão imperial foram de grande importância, pois demonstraram que os projetos executados ali estavam no caminho certo para se atenuar os impactos da falta d'água no Nordeste. Nas décadas seguintes, mesmo após o advento da República, o governo brasileiro continuou a pôr em prática o plano de ação elaborado naquela época, expandindo rodovias e ferrovias, construindo mais açudes, e até o projeto mais audacioso que surgiu daquela força-tarefa, o da transposição do Rio São Francisco, foi revitalizado e no ano de 2007 as obras foram iniciadas. Porém, apesar das cifras faraônicas investidas no projeto, as obras pareciam não avançar e, como previsto, não foi entregue no prazo. E boa parte dos trabalhos foram paralisados e outros se arrastaram ainda por vários anos. 10 anos depois do início das obras, a primeira parte da transposição foi entregue, levando as águas do Velho Chico ao estado da Paraíba. Somente no ano de 2020, a transposição, enfim, chegou ao estado do Ceará.